E olha, a partir de agora a gente mostra uma entrevista exclusiva com o governador João Dória. Ele cumpriu a agenda em 4 cidades do Noroeste Paulista e aqui no SBT ele fala sobre assuntos que mexem com o seu dia a dia. Acompanhe. Governador, em relação ao ICMS, o senhor tem apostado muito na desburocratização para alavancar a economia regional do estado como um todo. Quais são os próximos passos em relação ao imposto que o senhor tem planejado e que pode aí atingir outros setores também? Marcelo, logo no início do nosso governo, eu disse que nós não criaríamos novos impostos nem novas taxas. E, ao contrário, gradualmente reduziríamos impostos e eliminaríamos taxas. E foi o que fizemos. No primeiro ano de governo, reduzimos o ICMS em vários setores estratégicos importantes na geração de empregos, no desenvolvimento econômico, na exportação e na progressão econômica do Estado. Isso começou com o setor hortifruti, com os produtos embalados. Nós zeramos o ICMS sobre verduras e frutas para reduzir o preço ao consumidor final nas gôndolas dos supermercados. Depois fizemos o incentivo alto para reduzir o ICMS sobre novos investimentos da indústria automobilística brasileira em São Paulo, sem nenhuma guerra fiscal, é importante deixar isso bem claro. Isso só vale para quem já está em São Paulo. Isso gerou um investimento de 10 bilhões de reais da General Motors, com 1.200 novos empregos, 1 bilhão e 200 milhões de reais da Toyota, 1 bilhão de reais da Volkswagen, só para citar 3 casos concretos que foram anunciados pelos presidentes das companhias no ano passado. No âmbito também da redução do ICMS, reduzimos em novembro a metade o imposto sobre calçados e os produtos em couro para a região de produção de couro aqui no estado de São Paulo, notadamente Franca, Birigui e Jaú, de 7% para 3,5%, reduzimos 50%. E apenas para citar mais um setor, entre vários outros, o combustível aeronáutico, ou seja, o querosene para combustível, reduzimos de 25% para 12%. Como contrapartida, as companhias aéreas, Marcelo, deveriam gerar um mínimo de 450 voos semanais para São Paulo, até o final do ano passado. Geraram 706 voos semanais para São Paulo e continuam gerando e vão expandir mais voos agora neste ano de 2020. Inclusive para Araçatuba, que só tinha um voo regular e muito episódico, agora já tem 3 voos regulares. E nós só tínhamos 4 aeroportos regionais com voos pontuais. Hoje nós temos 16 aeroportos com voos regulares, da Azul, da TAM, da Gol e da Passaredo, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento, transportando turismo, transportando carga e melhorando também a autoestima das pessoas. Imagina, você tem um aeroporto na sua cidade, só pousa urubu, periquito, papagaio e passarinho, isso não traz orgulho, traz vergonha para a cidade. Né? Aqui especificamente no município de Araçatuba, um investimento de 5 milhões de reais de recuperação de pista e equipamentos do aeroporto de Araçatuba, as obras estão em curso, não houve limitação nenhuma para os voos novos que foram implantados para cá, estamos fazendo as obras em horários não programados para voos e decolagens e depois vamos colocar em concessão pública o aeroporto de Araçatuba, assim como todos os outros 21 aeroportos regionais de São Paulo. Esse é um ponto que eu ia perguntar na sequência. Temos 3 importantes aeroportos regionais, Araçatuba, Prudente e Rio Preto aqui na região. O senhor já deixou bem claro que vai privatizar. Todos. Prazos, como estamos trabalhando para isso? Até o final deste ano, todos eles serão colocados em leilão, em bolsa, para o programa de concessão. Todos eles, numa modelagem que está sendo elaborada já há um ano, sob a coordenação do Rodrigo Garcia, que é o nosso vice-governador e secretário de governo. Ao longo deste ano, todos, sem exceção, serão colocados em leilão, provavelmente em blocos, para o setor privado administrar e aprimorar e melhorar os investimentos também. Aeroportos menores acabam entrando nesse bloco também, né? Claro, com uma vantagem. Veja o que eu mencionei para você. Nós temos 21 aeroportos regionais sob o nosso controle, provavelmente teremos um 22º até o final do primeiro semestre, e esses aeroportos com slots, ou seja, com voos, tem valor. Aeroporto sem slot, portanto, sem voo, não tem valor, não vale quase nada. Vale o preço do terreno e mais nada, é muito pouco. Agora não, nós vamos leiloar aeroportos, porque os 21 aeroportos ao longo deste ano terão voos regulares. Então vamos ter um valor substantivo por eles. E os pacotes também. Os 3 aeroportos dessa região fazem parte e serão privatizados. Isso significa mais investimentos, mais voos, mais carga, mais passageiros, mais negócios, mais empregos, mais renda. Vamos mudar então um pouco de modal, saindo dos aeroportos para as estradas. A região agora discutiu muito a questão da concessão pipa do trecho Piracicaba-Panorama, porque diz muito respeito ao nosso oeste paulista, principalmente a região de Presidente Prudente, a região da Nova Alta Paulista também.
Um assunto que levanta a repercussão entre os motoristas vai melhorar a qualidade, mas, por outro lado, 7 praças de pedágio. Como o senhor tem avaliado tudo isso? Marcelo, não tem milagre. Não é possível você fazer concessão de estrada sem você ter ela pedagiada. São Paulo já tem 19 das 20 melhores estradas do Brasil. É um orgulho para São Paulo. Você que já teve a oportunidade, eventualmente, e alguns telespectadores, de viajar por outras estradas de outros estados brasileiros, não vou nominar para não ser indelicado, quando você vai para estradas de outros estados, o que vem à sua cabeça é, puxa, que orgulho de São Paulo, hein? As melhores estradas, olha aqui o que eu estou enfrentando, buraco, falta de sinalização, falta de assistência de pista, problemas, mato alto e tal. As estradas de São Paulo são as melhores do Brasil. A Pipa é uma estrada já no novo modelo de concessão. A maior concessão, aliás, rodoviária já feita no Brasil, 1.273 quilômetros de extensão. Não há na história do Brasil uma concessão tão grande, tão longa, tão importante e de um investimento tão grande. São 15 bilhões de reais de investimentos privados, mais 1 bilhão e 100 de ágio que foi pago para investimentos aí do governo do estado, independentemente da Pipa, da rodovia Piracicaba-Panorama. Mas vamos também, e aí vem um fato bom para os seus telespectadores aqui do SBT Interior, é que nós vamos introduzir um novo modelo de pedágio. Primeiro, o modelo ponto a ponto. Você só paga por aquilo que percorrer na estrada, e não pelo fato de entrar na estrada e pagar quase que um pedágio inteiro por aquilo que você não percorreu. Então, essa estrada tem 1.273 quilômetros. Você percorreu 30 quilômetros, você só vai pagar 30 quilômetros e não 1.273 quilômetros. 2, a tarifa flexível, para permitir que moradores, habitantes entre duas cidades que usam regularmente, tenham tarifas diferenciadas e com valores substancialmente reduzidos, podendo chegar a 50%. Tarifas também de uso noturno, das 10 da noite até às 6 horas da manhã, igualmente com 50% de desconto. Tarifa com 5% de desconto imediato se você utilizar o leitor, o sensor eletrônico para leitura, ou seja, ao invés de você parar, abaixar a janela, para dar o dinheiro, para pegar o troco, você já tem o registro no seu para-brisa, como nos Estados Unidos, e ali vai debitando no seu cartão de crédito. Você só precisa renovar através do seu celular ou do seu laptop, do computador da sua casa, já tem 5% de desconto também. Então, tarifa flexível, tarifa noturna, tarifa ponto a ponto, desconto para uso do sistema eletrônico, tudo isso vai tornar tarifas bem mais razoáveis do que hoje. E muito provavelmente vamos ter uma redução também proporcional de tarifa por quilômetro rodado. Falando aqui especificamente da região, a partir de quando os motoristas vão sentir a diferença dessa concessão? Bem, as obras começam já esse ano. O concessionário, a vantagem que quando você faz uma concessão também é essa. Diferentemente do Estado, quando faz obra, muitas vezes não tem pressa. O concessionário tem. Quanto mais rápido ele colocar em funcionamento, mais rápido ele começa a ter o retorno do seu investimento. E tem que fazer bem feito também. Aliás, essa Pipa, essa nova rodovia, vai estar também dentro de um novo patamar de exigência do governo de São Paulo e da Secretaria de Transportes e Logística do secretário João Ottaviano. Asfalto de qualidade, sinalização, iluminação em todas as entradas e saídas da rodovia, câmaras OCR que permitem a leitura de placas, a mais alta tecnologia, sistemas de sinalização eletrônica também ao longo da estrada e outros equipamentos, inclusive de socorro, com equipamentos, ambulâncias e até mesmo helicópteros nos trechos de maior volume para garantir rapidez de acesso ao atendimento, chamado atendimento de pista nas rodovias. Então, muito provavelmente, já até o final desse ano, nós já tenhamos o início, eu diria, substantivo da duplicação de 600 quilômetros dessa estrada e ao longo de 2021 e 2022, já trechos, eu diria, bastante longos em condições de uso. E até 2024, a estrada completa estará disponível, 1.273 quilômetros para uso da população. Olha só, agora eu trago a segunda parte da entrevista exclusiva que eu fiz com o governador João Dória. Você que está em casa, vale a pena acompanhar. Vamos ver. O senhor anunciou recentemente 247 escolas públicas passarão a atuar em período integral. Quais são os planos até o fim do mandato, pelo menos, para a gente conseguir projetar para o interior do estado? É um tipo de programa que vai ter uma aceitação maior ou vai ter uma aplicação maior aqui no interior do estado ou mais restrito a Grande São Paulo? Não, interior, Grande São Paulo e litoral. Todas as três, vamos dizer, grandes áreas de São Paulo. Repito, região metropolitana, interior do estado e litoral também.
E muito importante, porque escola em tempo integral significa melhor qualidade do ensino, melhor condição de assimilação por parte do aluno, melhor alimentação para o aluno, melhor acolhimento e foco também para que o aluno tenha a sua melhor capacidade de assimilação. É o grande sonho de consumo de todo educador, bom educador, né? Estamos falando aqui dos bons educadores que representam a maioria. É ter escola de tempo integral. Nós estamos com 273 escolas neste primeiro ano de governo, anunciadas para serem operadas já a partir desse ano. A nossa meta é chegar a 1.000 escolas em tempo integral em São Paulo até o final do nosso mandato em 2022. Se conseguirmos acelerar um pouco mais, e como nós gostamos, vamos ultrapassar essa meta. Mas a meta é 1.000 escolas em tempo integral, sonho de consumo dos melhores educadores do Brasil, agora São Paulo tem. A gente falou em educação ainda na época dos meus avós, falava-se muito que para poder entrar na escola pública tinha ali a prova de admissão, era uma coisa que as pessoas buscavam uma vaga na escola pública. Com o passar do tempo, infelizmente, a degradação do ensino público acabou fazendo com que o cenário fosse outro. Muitos pais, às vezes, de maneira muito suada, tentam apostar em escolas particulares. O senhor, enquanto gestor público, acredita que a médio prazo, sei lá, falando em uma década, a gente consegue reverter isso e voltar como era no passado? Ou ainda falta muito de uma união aí de todas as esferas de governo? Acredito. Eu tenho otimismo e pragmatismo. O nosso governo vai fazer o que está se comprometendo. Nós temos um grande secretário, que é o Rocieli Soares, que você conhece, foi ministro da Educação, um bom ministro no governo Michel Temer, foi um bom secretário da Educação do governo do Amazonas. Eu não o escolhi por ter nenhuma vinculação política, nem sequer morava aqui em São Paulo, escolhi porque ele era o mais competente com vontade e experiência específica em gestão pública na área da educação. E o resultado está aí. São Paulo deu um salto quântico nesse primeiro ano de governo. Ainda não seremos líderes do IDEB nesta análise que será feita no início deste ano de 2020, mas a meta é terminarmos 2020 na liderança, ou seja, abrirmos 2021 recuperando a liderança que São Paulo perdeu. São Paulo foi líder do IDEB durante muitos e muitos anos. Nos últimos 4 anos nós perdemos. Eu não vou aqui fazer juízo sobre o passado, governadores que passaram, nem secretários que passaram. Isso é perda de tempo. Mas nós vamos investir para que a nossa educação seja a melhor do Brasil, a mais qualificada, com escolas reformadas, equipadas, professores bem treinados, bem remunerados, escolas de tempo integral, chegando até 1.000 ao final da nossa gestão, ou mais, se a arrecadação melhorar e as condições fiscais do Estado permitirem. Mas a educação é o que muda um país. São Paulo tem a parcela mais significativa da população do Brasil, 46 milhões de brasileiros. Foi a economia que mais cresceu em 2019, cresceu 2,6% o PIB de São Paulo. O Brasil cresceu 0,9%, o Brasil não cresceu nem 1%. São Paulo cresceu quase 3 vezes o Brasil. E se você extrair desse 0,9%, o PIB de São Paulo vira 0,3%. Olha a dimensão da economia de São Paulo e de um trabalho também organizado e bem executado pelo ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nosso secretário da Fazenda e Planejamento. E ao mencionar isso, eu informo aos seus telespectadores, Marcelo, a importância de ter uma boa equipe, um bom time. Time organizado, preparado, motivado, faz toda a diferença para um bom governo. E, felizmente, é o que nós temos em São Paulo. Para encerrar, eu quero entrar no assunto do Mundial de Kart, que vai ser realizado na região. De maneira geral, o setor hoteleiro tem comemorado, transportes, carros de aluguel, enfim, vários setores da economia regional estão na expectativa por esse Mundial. Qual a avaliação que o senhor faz dessa conquista? E eu já emendo uma próxima pergunta, se existem outros projetos, outras conversas ligadas ao esporte aqui para o estado de São Paulo, de grandes eventos como esse. Marcelo, sim, temos, eu vou me referir sobre isso, mas eu visitei hoje o cartódromo aqui de Birigui, que é privado, mas é de padrão internacional. Melhor até do que os cartódromos públicos do Brasil. É o melhor cartódromo da América do Sul e está classificado entre os 20 melhores cartódromos do mundo. Nós ajudamos, o governo do Estado de São Paulo ajudou a Federação Brasileira de Automobilismo a trazer para São Paulo o Campeonato Mundial. É a primeira vez que ele vem para o continente sul-americano, nunca houve um campeonato, uma prova do Campeonato Mundial de Kart. É o berço dos pilotos da Fórmula 1, é o kart. Então nós teremos aqui os maiores pilotos do mundo em outubro deste ano de 2020, competindo aqui em Birigui. E tem um longo preparo. As pessoas às vezes assistem na televisão, haverá transmissão ao vivo e direto, imaginando que é um evento de um dia. Não é um evento de um dia, é um evento de meses. Né? Nós já temos áreas locadas aqui próximo a Birigui,
casas, propriedades, reservas feitas em hotéis, catering também, que é o sistema para alimentação das equipes, assim, locação de veículos já feitas, sinais já pagos, para uma competição que começa daqui a 9 meses e meio. Então, vai trazer, você tem razão, um grande benefício econômico e empregabilidade para toda a região. E uma promoção também muito boa, porque nós vamos ter transmissão mundial do campeonato. Não é só o Brasil que vai assistir o Campeonato Mundial de Kart, é o mundo que vai assistir ao vivo os treinos, alguns dos treinos, obviamente, e a prova final será transmitida praticamente para o mundo todo. São 125 países do mundo. As imagens serão geradas aqui por uma emissora de televisão especializada, com o seu canal especializado de esporte, e vão para 125 países do mundo. Outras iniciativas. Já tivemos no ano passado o Campeonato Mundial de Skate, na capital de São Paulo. Foi captado no nosso governo, com o nosso esforço e parte do nosso investimento. Embora o maior tenha sido privado, como agora também. O maior investimento é privado, não é do governo do Estado de São Paulo e nem da Prefeitura de Birigui. É privado, de empresas privadas, bancos, cartões de crédito, fabricantes de veículos, fabricantes de pneus, de combustíveis também, que serão os maiores patrocinadores do Campeonato Mundial de Kart aqui em Birigui em outubro deste ano. E estamos trabalhando para trazer outros grandes acontecimentos esportivos, eventos mundiais para São Paulo. E também na área de cultura, grandes shows, grandes musicais também, sempre com apoio privado, mas com o suporte do governo de São Paulo. Tá certo, governador. Obrigado pela participação. Marcelo, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior.